Boa noite a todos, a todas. É uma alegria muito grande estar aqui. Tem muitos anos que eu estive aqui e hoje eu tive uma surpresa muito grande, que a casa mudou e mudou para melhor. E o público também aumentou. Isso significa que a espiritualidade amiga, junto aos trabalhadores encarnados, fazem assim um elo tão grande de amor que cada dia vai aumentando o número de pessoas. E nós sabemos que os desencarnados também estão aqui, mas não tenham medo, vocês não vão vê-los, tá bom? Bem, em primeiro lugar também eu quero agradecer por estar aqui, pelo convite, porque é uma bênção a gente ter condição de chegar numa casa e ser convidado. Então, eu me sinto, assim, muito honrada, gente, de estar aqui. Bem, o tema para a nossa reflexão dessa noite é um tema que, de repente, todos vocês conhecem. Mas, para o aprendizado, eu, por exemplo, que sou professora e tenho certeza que aqui tem muitos professores, é a lei da repetição. Quanto mais se repete, mais se aprende. Então, eu sei que vocês todos já leram, já estudaram, já estão compreendendo tudo, mas vamos repetir, vamos fazer uma reflexão. Quem sabe tem alguém que chegou hoje e que vai ter uma surpresa com esse tema, não é verdade? Bem, num dia maravilhoso, cheio de luz, o nosso mestre Jesus, ele diante de uma multidão, ao lado dos apóstolos, lá no Monte das Oliveiras, ele ainda estava mais iluminado do que todas as vezes. Imagine, mais iluminado. Por quê? Naquele momento, ele daria um presente para a humanidade. Daria um grande presente, um código que nos ensinaria as virtudes que nós teríamos que ter para nos elevarmos espiritualmente. E ali Jesus, tão iluminado, ele falou sobre as bem-aventuranças. É tanto que Gandhi, ele disse que se perdessem todos os livros sacros que existissem, todos, e só restasse as bem-aventuranças, que nós estaríamos salvos. Quer dizer, nós teríamos assim um código, um presente para a nossa elevação espiritual. Naquele dia, então, Jesus, como eu disse, mais iluminado, ele inicia o seu sermão falando uma frase, que se tornou uma máxima para todos nós. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí, se for a primeira vez que alguém escutou, bem-aventurados pobres de espírito, porque muitas vezes a expressão pobres de espírito, ela não é compreendida. Quantas e quantas vezes a gente chega, alguém fala algo que não é bom, ou algo estranho, a gente fala, nossa, esse aí é pobre de espírito. Olha que a asneira falou. Só que não é esse o significado. É completamente diferente. Jesus, quando disse pobres de espírito, ele quis dar uma outra conotação nesses pobres de espírito. O que será, então, como Jesus nos passou, como está no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, o que será um pobre de espírito?
completamente diferente do que geralmente nós falamos. Pobre de espírito é aquela pessoa humilde de coração, onde ele tem, além da humildade, que é contrária ao orgulho, mesmo que ele saiba muita coisa, mesmo que tenha uma experiência grandiosa, ele é simples, ele é humilde. Ele está ali para aprender, está aqui na terra para aprender, não tem aquele orgulho de saber. Então, pobre também de espírito não é a pessoa desprovida de bens materiais, porque muitas vezes podemos entender assim também, mas não é. Pobre de espírito é aquele que é humilde de coração, aquele que, apesar de saber tanta coisa, ele ainda se acha pequeno diante de Deus. E ele jamais vai achar que esgotou o ensinamento que ele veio buscar. Então, por isso que naquele dia, Jesus falou das bem-aventuranças e colocou aí o homem como ser principal das bem-aventuranças. Ele colocou, e tem outras bem-aventuranças, vocês vão ver mais 4 no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, mas ele iniciou provavelmente, achou mais importante, ser contrário ao orgulho, porque nós sabemos que é um atraso para nós, para nossa terra, o orgulho. E o orgulho, ele vem de mãos dadas com a vaidade. Então, muitas vezes, nós nos atrasamos por causa do orgulho e da vaidade. Mas o que será, então, bem-aventurados? Quando Jesus trouxe essa expressão. O que significa bem-aventurados? Na verdade, Jesus dizia, são felizes aqueles que são humildes de coração, humildes na ação, humildes diante de Deus, da sabedoria divina. Sócrates dizia que quanto mais ele estudava, quanto mais ele se empenhava em aprender, ele descobria que muito pouco ele sabia, porque não se esgota os ensinamentos. Mas naquele dia Jesus falava da transformação moral, aquela transformação que só existe quando nós somos humildes diante dos outros. Por exemplo, vocês estão aqui me escutando. Então, vocês estão sendo humildes, porque me escutando, não é? Então, tendo a humildade de me ouvirem. Então, isso é ser humilde. E quando nós estamos diante de ensinos, que nós sabemos que esse ensino vai fazer com que haja a nossa transformação, aí eu pergunto a vocês, será que uma pessoa pode ser qualquer profissão, mas tem pessoas que acham que elas sabem muito, que elas são orgulhosas, que elas sabem mais do que os outros. Será que elas abririam o coração para aprender as coisas de Deus, de Jesus, da espiritualidade, para que haja uma transformação moral? E nós sabemos que, como eu falei, o orgulho é o contrário da humildade. E muita gente acha que humildade também, chegou aqui uma senhora muito humilde. Como é que nós sabemos que ela é humilde? Porque ela está se vestindo com muita simplicidade,
o cabelo com um corte muito simples, chinelinho nos pés. Será que esse o conceito de humildade? E muitas vezes nós chamamos também. Olha como é que nós transformamos as coisas. Aquela senhora é humilde e, de repente, ela não é. Ela tem a expiação ou uma prova de ser pobre, porque muitas vezes lá atrás ela teve um poder aquisitivo muito bom, mas isso aí prejudicou a sua elevação espiritual. E quando Deus sabe que nós nos atrasamos e se colocar ainda esta oportunidade de dinheiro, nós vamos repetir o erro, ele faz com que a gente nasça pobre. Pobre para nós termos um pouco mais de humildade, um pouquinho, pelo menos, uma gota, porque muitas vezes sem dinheiro nós não vamos poder adquirir muita coisa. Ao passo que às vezes a gente encontra uma pessoa com um poder aquisitivo maravilhoso, mas que quando a gente se aproxima dessa pessoa, a gente sente uma energia maravilhosa. E quando convive com essa pessoa, a gente diz: nossa, que pessoa humilde de coração. Que maravilha estar ao lado dessa pessoa. E nós sabemos que um exemplo de humildade máxima foi o nosso Mestre Jesus, o nosso guia e modelo. E ele tinha um saber que transcendia a todos nós, que nós sabemos que ele é o governador da nossa terra, que ele veio há mais de 2000 anos atrás, quando ele pisou aqui, para fazer com que aprendêssemos, para que evoluíssemos mais, para que o aprendizado ficasse. É tanto que Jesus nasceu, ele dividiu a história em antes e depois de Jesus. Então, olha como Jesus, apesar da humildade, como era um sábio, como é sábio, porque até hoje ele está aí zelando pela nossa terra. E nós sabemos também que tantos outros passaram pela terra e passam, às vezes na incógnita, porque quem é humilde não se vê humilde, não se vê. Às vezes alguém fala: nossa, fulano, como é que você é humilde? Aí ele: que isso? Sou não, besteira, não sou, porque a pessoa não se sente. Chico Xavier, humildade. Madre Teresa de Calcutá, humildade. Então, será que eles se achavam humildes? Mas olha o saber dessas pessoas. E às vezes também essas pessoas não têm o saber das letras, mas têm o saber da vivência, da vida, a sabedoria no viver, no agir. Então vamos lá. Bem-aventurados, quer dizer, felizes, aqueles que são humildes. Mas por quê? Então, o reino dos céus, falado por Jesus e colocado por Mateus, que reino dos céus é esse? Será que esse reino dos céus, então, para quem é humilde, vai alcançar uma esfera espiritual? Vai viver em outros planetas melhores? É isto que Jesus quis dizer? Bem-aventurados, pobres de espírito, que deles é o reino dos céus? Será que é um lugar? O que vocês acham? É um lugar? Fisicamente falando? Não.
é a nossa consciência tranquila, porque muitas vezes ter sossego dentro de nós, responsabilidade naquilo que nós fazemos, tranquilidade que cumprimos os nossos deveres, isso nos coloca no céu. Apesar, às vezes, não se ter o dinheiro suficiente, está passando por algumas dificuldades, mas há aquela fé, porque humilde de coração, aquele humilde, pobre de espírito, ele tem uma confiança tão grande em Deus, porque todos os dias ele faz o seu melhor. E nós sabemos que a consequência do amanhã é o que nós fazemos hoje. Se nós hoje fazemos tudo o que nós precisávamos fazer, se nós temos a nossa consciência tranquila, então, mesmo que a situação esteja difícil, haja uma doença em família, haja um desemprego, mas há também a coragem, porque o humilde de coração, ele é corajoso. Ele é corajoso porque ele acredita, ele vai em busca, ele se acha uma pessoa que Deus, porque ele é filho, Deus é o Pai, que ele está sob a supervisão divina, sob a supervisão de Jesus, sob a supervisão dos espíritos amigos. Então, vamos voltar. Felizes são os humildes, porque esses terão o coração pacificado. E muitas vezes nós não temos o coração pacificado. Se temos uma profissão melhor diante do outro subordinado, achamos que somos melhores. Se estamos diante de uma dificuldade ou alguém está em dificuldade, a gente dá uma proposta inteligente, às vezes foi soprada aqui pela espiritualidade amiga, porque aquela pessoa precisa de ser ajudada. Aí a gente se enche de tudo, de orgulho. Nossa, eu é que dei essa proposta. A gente não acha que foi soprada pela espiritualidade, porque aquela pessoa necessitava daquela orientação. E aí a espiritualidade amiga aproveitou. Eu, no início, quando eu fazia algumas palestras, eu sempre estudo alguma coisa, né? Mas eu peço à espiritualidade que me inspire, que me oriente, porque eu quero ser útil. Aí eu saí ali da palestra, quando ela era gravada, eu falei, nossa, eu falei isso? E a princípio eu achava que eu estava um máximo. Nossa, que beleza! Olha como eu estou bem. Aí daqui a pouquinho a espiritualidade batia, opa, pode parar. Você não pediu para ser útil? Você não pediu para ter alcance? Para que aquilo que você dissesse alcançasse as pessoas? Então, menos. Aí eu fui aprendendo aos poucos. Ainda estou aprendendo. Tem hora que a gente dá uns escorregões, né? Porque nós somos todos ainda aprendizes. Estamos na infância espiritual ainda. Poucos de nós já é um adolescente espiritual, um jovem ou um adulto na fase ainda de elevação. Porque aquele que às vezes a gente não percebe. Então, bem-aventurados, felizes, os humildes, porque terão a consciência tranquila e, por isto, o reino dos céus.
Esses dias nós estávamos conversando na Casa do Caminho, que hoje em dia a competitividade é muito grande de emprego. Nós vemos assim muitos jovens desempregados que fazem uma, duas. Eu conheço jovem que está fazendo a terceira faculdade e às vezes não consegue emprego. Então há uma competição grandiosa e os pais agora se preocupam muito em colocar o filho na melhor escola. Eu não acho isso errado, eu fiz isso também com meus filhos, mas está havendo uma grande distração. Os pais não falam de Deus, de Jesus, não apresentam Maria, nossa mãe. E, principalmente, eu sempre observo que muitos médiuns, trabalhadores de casas espíritas, vêm para a casa espírita e não apresenta ao filho, à filha, a casa espírita onde eles trabalham. Talvez nem conheçam. E aí a gente estava comentando, que o pessoal falou assim, Regina, nós temos que trazer aqui um jovem que não acredita em Deus. E é filho de um espírita. E a mãe e o pai estão sofrendo muito, porque ele não acredita em Deus. Aí eu falei, nossa, eu não vou conseguir mudar essa pessoa. Eu nem sei se eu mudei também, não. Porque a gente faz o auxílio fraterno e entrega a Deus. Não sei do resultado. Não sei mesmo. Espero que alguma coisa tenha entrado dentro dessa cabecinha. E ali nós conversamos bastante, mas o que aconteceu? Aquela pessoa é pobre de espírito? Não, não é. Ali, aquele jovem, desde criança, tinha que ter sido educado de uma forma mais rigorosa, mostrando ao filho a pobreza que eu falo material, mostrando dificuldades, mostrando que pessoas precisam de pessoas, que precisam de ajudar, que é esse o papel de uma sociedade, que ninguém cresce se ficar sozinho. E hoje o jovem está ficando muito sozinho diante de um computador, diante de um celular. E é assim que está acontecendo. Então, eu conversando, eu nunca vi que coisa mais difícil. Uma inteligência fabulosa. Quase que a gente escorrega para falar com um jovem desse. Tudo tem uma resposta. Tudo tem um questionamento. Mas de que adianta? No próprio Evangelho, no capítulo 7, está falando missão do homem inteligente na Terra. Qual é a missão do homem inteligente na Terra? A missão dele é usar a sua inteligência em prol dos outros, de si e dos outros. E muitas vezes, nesse momento, nós estamos passando por uma dificuldade muito grande. E está aí, os espíritos avisam que nós estamos caminhando para o quê? Um mundo de regeneração. Que no momento nós estamos transitando. O que nós estamos fazendo nesse momento? Saindo de provas e expiações e irmos para a regeneração. E às vezes eu fico pensando, isto não vai cair do céu. Não vai. Como um meteoro, não vai cair. Isso aí é um esforço de cada um de nós, que é pai, que é mãe, que é professor, que é tio, que é avó, que é amigo, que está na casa espírita fazendo aí o auxílio fraterno, que está fazendo o estudo, que está fazendo a palestra. Tem que ser aquela coisa repetida. Por quê? Nós estamos com uma grande oportunidade de aprendizado hoje. E amanhã?
Será que nós estaremos? Nós, por exemplo, espíritas aqui, será que numa outra encarnação teremos essa maravilha do Evangelho de Jesus? Esse cristianismo redivivo? Será que nós teremos? Será? E eu penso que muitas vezes não teremos. Mas nós teremos se nós fizermos a prática do que o Evangelho nos pede, do que, por exemplo, essa frase nos diz, para que sejamos humildes, humildes para nós termos a paz dentro de nós, aonde nós estivermos na outra encarnação, espíritas ou não, teremos dentro do nosso coração a humildade para aprender, a participação para ensinar, porque são as trocas. E eu fico pensando, há dias atrás, a gente conversa, às vezes joga a conversa fora, às vezes fala coisas sérias, não pode só parar para falar mal dos outros. Isso aí não. Isso aí a gente tem que travar, não é? Então, nós estávamos conversando, para onde que se acha que vai na outra encarnação, para que país? Eu estava brincando com o Pierre, porque Pierre estava escutando muita música francesa. Falei, nossa, Pierre, seu nome já é Pierre, apesar de não ser francês. Só fica escutando música francesa? Será que você está se preparando para ir para a França? Bem, o Espiritismo saiu de lá. Mas sabemos que ele foi migrado para nós, que aqui é o coração do mundo, a pátria do Evangelho, onde nós, que também somos trabalhadores da última hora, nós estamos aqui. Porque chance, nos arrependemos daquilo que nós fizemos, e o arrependimento vem, mas depois nós temos que resgatar. E muitas vezes nos é apresentada a doutrina espírita, porque ela nos dá aí uma responsabilidade muito grande. Nós sabemos que tudo aquilo que nós fazemos, nós colhemos. Então, se nós plantamos o bem, colhemos o bem. Se plantarmos o mal, infelizmente, nós colheremos também esse mal. Então, nós temos que aproveitar, ser esse pobre de espírito, esse ser humilde, que deixa o saber vir, mas sem achar que somos melhores. Nós somos espíritas, nós temos tanto aprendizado, estudamos, somos melhores. Não, nós é porque erramos muito. Meu sogro dizia assim, Regina, espiritismo é remédio forte para doente grave. Então, quer dizer, lá atrás, nós não fomos nada humildes, erramos, mas nos arrependemos. E o arrependimento, ele nos leva para o resgate. E aqui estamos, como trabalhadores da última hora. E esse código que Jesus nos trouxe, as bem-aventuranças, ele traz a parte principal da doutrina, que é a parte moral. Que eu posso saber o livro dos Espíritos, eu não sei não, tá, gente? Do início ao fim, a questão tal é isso, a questão tal é aquilo. Nossa, como eu sei. Mas e a prática? Que dê a moral, a mudança, o respeito pelo outro, pela maneira de falar com o outro, dentro da nossa família, quando muitas vezes há os maiores problemas. Faz o auxílio fraterno. Percebe que o problema maior é a relação familiar. Por quê? Porque Jesus coloca conosco aqueles desafetos.
reconcilie-se com seu inimigo, enquanto estais a caminho com ele. E se não formos pobres de espírito, quer dizer, se não formos humildes, como é que nós vamos aceitar aquele filho difícil, o marido, a esposa, o pai, a mãe, o sogro, a sogra? Como? Muitas vezes a pessoa chega em casa, para não ter problema, chega o máximo mais tarde possível. Enrola o trânsito, até gosta quando o trânsito fica parado. Ah, é melhor. Melhor que eu vou chegar em casa, vou ter o problema A, problema B, problema C. Mas é para resolver o problema A, o B, o C e os Ds que virão. Porque nós sabemos que nós temos que ser humildes de coração, para que nós tenhamos o reino dos céus, quer dizer, a consciência tranquila no bem. Será que Chico, ele tinha ou não tinha uma consciência tranquila? Claro que sim. Olha quanta coisa ele fez. Ele era humilde de coração. O nosso mestre mostrou isso o tempo inteiro. Por isso ele deixou as bem-aventuranças. Bem-aventurados puros, os misericordiosos, os que lutam pela justiça, os que precisam da justiça. Porque muitas vezes a gente acha que precisa da justiça, a justiça é briga para cá, briga para lá. Mas não, nós não podemos bater de frente. Muitas vezes o acertar é calar-se. E muitas vezes a gente tem que falar, principalmente para os filhos, para aqueles que vêm para nós vê-los amanhã felizes. Eu me lembro, eu sempre falo que reunião de desobsessão, ela ensina muito. A mediúnica, nós aprendemos muito com os espíritos sofredores, quando eles se alinham, quando eles acertam. E nós, quando chegamos diante deles, a gente vê que eles estão ali porque não foram humildes de coração. Não foram. Então, teve uma reunião que nós fizemos e que veio um espírito de um jornalista que estava, assim, influenciando uma família por questões lá que não temos que dizer, mas e foi uma luta para colocá-lo no caminho. O dialogador falava, o outro, enfim, uma, duas, até que um dia ele se tornou humilde e aceitou. E falou assim: nossa, eu nunca me senti tão feliz na minha vida. Aí eu pensei, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. E ele estava com o céu ali dentro dele. E na outra reunião ele veio para nos dizer uma coisa, porque ele já estava sereno, já estava pacificado. Aí ele disse assim: pois é, eu vou ser preparado para renascer, porque eu fiquei tanto tempo na Terra, teve uma vida longa, e ele ficou no plano espiritual, vinha para a Terra, não para fazer o bem, mas para influenciar uma família toda. E ele disse assim: pois é, mas eu não vou renascer tendo direito às letras, quer dizer, ao alfabeto. Aí, pessoal, mas por quê? Porque eu posso errar de novo, porque eu fui jornalista e arrumava muita intriga com o meu jornalismo. Mexia com a família tal, mexia com fulano, beltrano, cicrano, e eu vou nascer numa roça onde eu não vou ter a condição de aprender a ler e a escrever, porque eu vou ser levado, porque aquele defeito dele era tão enraizado nele, tão forte, que a espiritualidade, não para puni-lo,
Porque muitas vezes a pessoa fala, é punição. Não, é proteção. Tirar um carro veloz da mão de um filho que ainda não tem maturidade é proteção ou punição? Tirar a mãozinha da criança de colocar na eletricidade é proteção? Proteção. Então, quantas e quantas vezes muitas pessoas acham que são injustiçadas porque são pobres materialmente falando, mas tem aquela soberba dentro dela, aquela falta de sabedoria no viver, aquela revolta, porque o humilde de coração, ele não se revolta com as dificuldades. Não se revolta. Pode até acontecer uns flashes, porque às vezes a gente é humano ainda, a gente tem um lado humano do dia a dia, mas a pessoa daqui a pouco se pacifica, fica pacificada porque acredita em Deus. E se nós ainda somos espíritas, sabendo que a espiritualidade ela está ao nosso lado. O tempo todo, eles estão conosco. Não precisa estar grudado aqui comigo, mas nas dificuldades, até para nos chamar a atenção, eles vêm nos socorrer para que a gente acerte mais. Então, esse espírito desse jornalista, eu até hoje fico pedindo muito a Deus, não sei onde ele está, mas porque nós trabalhamos tanto com ele, que eu fico pedindo a Deus, meu Deus, Deus abençoe que ele aprenda a ser humilde de coração, a ser um pobre de espírito, como Jesus falou nas bem-aventuranças. E essas bem-aventuranças é o máximo que nós temos para o nosso ensinamento, e a gente fazer uma reflexão. Será que eu sou humilde? O que eu tenho que aprender para ser, às vezes, menos arrogante, menos orgulhoso, menos soberbo? Por quê? Porque isso nos atrasa a evolução. Atrasa muito, porque nos sentimos injustiçados muitas vezes. Aí, quem fica revoltado tem o coração pacificado? Tem o reino do céu dentro de si? Não tem. Então, nós temos que aproveitar, por exemplo, eu fiquei pensando, o que eu vou falar sobre pobres de espírito? Porque se eu chegar aqui em 10 minutos, dá para falar tudo. Ah, pobre de espírito é humilde, bem-aventuranças é feliz, reino dos céus é o coração. Pronto, tchau, pessoal. Já dei meu recado, tchau, tchau, hein? Só isso. Mas a gente tem que enriquecer e pensar o que Jesus quer dizer com isto, naquela época, nesta época e para o futuro. Esse nosso mundo que está numa transição, onde nascem bons e não bons. A gente lê coisas assim que nos abalam, a nossa terra aí com guerras que nós pensávamos que não teríamos, queimadas que andam, infelizmente, colocando fogo nas nossas matas, até num jardim, esses dias, uma pessoa estava falando. O que nós temos que aprender com as bem-aventuranças de Jesus? O que nós temos que colocar em prática? Porque não adianta eu saber tudo de cor, que dê a prática. Tem uma música, né, já que é setembro, que no finalzinho dela fala sobre isso. Que nós sabemos a lição de cor, mas só nos resta aprender. E aprender é o quê? Praticar. Então, muitas vezes nós somos espíritas, vamos ali, estudamos, venho aqui, faço palestra, vou lá, faço auxílio fraterno, que é fácil falar com os outros, né? Agora, quando a gente passa
pelos problemas, e todos nós temos, que nós somos trabalhadores da última hora. Nós somos trabalhadores. Aquele trabalhador da vinha que chegou no finalzinho, que recebe um denário junto com todos os outros que estavam lá desde de manhã, e Deus nos deu a oportunidade de conhecermos a doutrina espírita. Para quê? Porque a doutrina espírita ela ensina muito. Ela nos coloca uma responsabilidade muito grande. Por isso que Jesus disse, mandarei mais tarde o Consolador. E ele veio na França, o Consolador, por Kardec, porque era uma época conturbada, onde não se falava em Deus, era materialismo, era morte, era uma loucura. Aí Deus traz de novo o cristianismo, de uma forma linda, muito mais explicada por Kardec e todos aqueles espíritos que nós sabemos que é o espírito da verdade, que é uma falange de espíritos de luz. Então, nós, para chegarmos realmente ao mundo de regeneração, não vai cair do céu, não vai. Vai depender de cada um de nós, para nós sermos felizes. Temos que ser humildes, e dentro da humildade, o saber. Como nós vemos aí tantas pessoas sabendo tanto e praticando muito pouco. E muitos que realmente estudam, sabem e praticam. Porque a gente só vai estar no mundo de regeneração quando houver o quê? Uma harmonia social. E para haver harmonia social, nós temos que ter uma boa convivência. Toma, meu filho, o celular. Vai para lá. Minha filha, computador, primeira linha. Toma. E aí? Onde está? O que eles estão vendo? E, gente, eu esqueço toda hora, tiro o microfone. Adianta fazer isso com nossos filhos? Com os nossos jovens? Então, se nós queremos realmente fazer com que o nosso mundo se transforme num planeta melhor, nós temos que ser melhores. Então, vamos abrir, já que Gandhi falou uma verdade, que se todos os livros fossem perdidos e ficassem as bem-aventuranças, que nós teríamos o máximo. Por isso que Jesus, naquele dia, no Sermão da Montanha, ele falou das bem-aventuranças para nós, homens terrenos, para que nós pudéssemos colocar esse saber dentro de nós, para que nós alcançássemos a pureza de coração, a humildade, entenderíamos se precisamos da justiça, acreditar em Deus, perdoar, porque olha, gente, é muito difícil perdoar, porque nós não somos humildes. É por isso. Não somos humildes, não perdoamos. Por isso que foi a primeira bem-aventurança que Jesus falou. Porque misericordiosos, bem-aventurados misericordiosos, que deles também é o reino dos céus, como que alguém vai perdoar se não é humilde? Não perdoam, não. Então, nós temos que praticar, esquecer um pouco desse orgulho, deixar ele de lado, fazer como Santo Agostinho nos ensinou à noite, antes de colocar a cabeça no travesseiro, pensar, o que eu fiz de bom? O que eu deixei de fazer? Não é para se sentir culpado, porque culpa não leva ninguém a bom lugar, não. Besteira isso. O que nós temos que fazer? No dia seguinte, se tiver que pedir perdão, desculpa, abraçar, fazer de novo, fazer melhor,
fazermos. Que vejam só, às vezes nós estamos espíritas hoje, mas amanhã não teremos essa doutrina maravilhosa. Mas se ela tiver nos ensinado tudo, ou pelo menos a metade desse tudo, aonde nós estivermos, em que religião estivermos, nós estaremos com Deus, nós estaremos com Jesus e acreditaremos na espiritualidade maior. Bem, gente, acho que já está na minha hora. Eu queria só mostrar aqui. Ó, gente, às vezes a pessoa fala assim, nossa, não é humildade você ficar fazendo propaganda do livro. Mas vocês vejam só, um espírito nos manda uma história, como a Nélia mandou. Se eu não coloco no papel e distribuo, eu estou deixando de fazer o bem. Não é verdade? Porque aqui está contido o quê? Uma história carregada de doutrina espírita, carregada de coisas boas. E a continuação desse livro. Esse aqui onde estão nossas Karen. Gente, eu demorei 25 anos para poder fazer esse livro. Só pude fazer agora. Aí eu já estava cansada, falei, não. Aí o meu filho falou, mãe, que pena. Ele leu o rascunho e disse assim, que coisa linda, mãe, é esse livro, você não pode fazer isso. Aí, né, Pierre, a gente se aprontou e um é continuação do outro. Cheio de doutrina espírita, cheio de bons exemplos. Não é por eu só fui a portadora do livro. Só escrevi. É tanto que depois de 25 anos, Pierre que está lendo para mim, gente, que eu tenho um problema visual sério e ultimamente tenho lido pouquíssimo, só com lupa muito grossa e olhe lá. Então, ele que lê para mim toda noite, eu falo, nossa, que bom que eu participei disso. Que bom, Nélia, muito obrigada por poder passar os seus ensinamentos que ela me deu para as pessoas. Então, quem quiser, tem aí na livraria, eu tenho aqui, tá bom? Bem, não fui muito humilde, né? Porque eu falei que é bom. Mas é bom mesmo?